Olha, depois do resultado das eleições, hoje a gente comenta um pouco como fica, né, o cenário político. O PL elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados para 2023. As pesquisas também mostraram um resultado diferente nas urnas e o líder de governo federal vai apresentar um projeto de lei que vai criminalizar as pesquisas. Sobre essa análise da conjuntura política pós-eleições, que ainda vamos ter o segundo turno, vamos falar com a analista política Estela Skynin Marques. Olá, Estela, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bom? Obrigada, Estela, aí pelo convite para participar do programa e poder conversar com vocês. Olha, a gente começa falando sobre a pesquisa em São Paulo, que indicava Haddad na frente, né, desde o primeiro momento, mas não foi isso que aconteceu. Tarcísio terminou então na frente, indo para um segundo turno com Haddad. As pesquisas não mostram o resultado nas urnas ou aconteceu então aí um movimento na última semana de realmente de crescimento, né, do Tarcísio? Acho que nós temos um pouco de cada um desses fatores, na verdade, né? Não vai ser possível verificar ali totalmente, mas sem dúvida nenhuma, as pesquisas erraram. Isso não inviabiliza as pesquisas de uma forma geral, e elas também não podem ser de forma alguma criminalizadas, não é? O que é preciso é refinar ali a metodologia de captação dos dados. O dado, como tem sido captado, não tem sido ali captado corretamente, mas existem institutos que acertaram, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Infelizmente, os principais, os mais famosos, erraram e erraram bastante. E daí essa desconfiança ali inicial em relação a eles. Tarcísio cresceu, mas mostra também o crescimento de todos aqueles que foram apoiados pelo presidente Bolsonaro no país. Foram muitas eleições apoiadas por ele, o que mostra a força política dele enquanto ali presidente no país de uma maneira geral. O líder do governo, eu acabei de falar no começo, né, que vai apresentar um projeto de lei que criminaliza as pesquisas nesse sentido de a pesquisa que apresentar um resultado muito fora, pode haver uma punição, ou até mesmo a criação de um ranking para a pesquisa que se aproxima mais do resultado. Você acha que isso é efetivo? Você acha que a pesquisa serve para o eleitor, em que sentido, né, para que ele veja esse quadro político, né? A pesquisa, ela é eficiente ainda, mesmo depois desses resultados? Como cientista, eu acredito sim nas pesquisas, mas também entendo que elas possam errar, e aí erraram. Criminalizar as pesquisas a partir disso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso vai ferindo ali princípios democráticos de qualquer país. Não é? Então, é como se fosse criminalizar alguma área por dizer que vai vender e não vender tudo que vendeu. Quer dizer, a gente não pode criminalizar toda uma área de trabalho por conta dessas questões. O que tem que ser revisto é a metodologia e acertar. Fazer um ranking também eu acho muito complicado, porque o ranking a gente só sabe depois que termina a eleição, quem conseguiu se aproximar mais. Será que no outro ano a metodologia vai estar bem calibrada? O nosso país, fato é um país heterogêneo. O que as pesquisas vão ter que lidar cada vez mais é com essa heterogeneidade que os dados mostram para nós, né? Analisar o cenário político do Brasil é algo complexo e as pesquisas vão ter que sim enfrentar essa complexidade para poder mostrar, mas também é importante a gente colocar que as pessoas não devem estabelecer o seu voto por meio da pesquisa de opinião, né? Então, eu não vou mudar o meu voto porque eu vou votar em quem vai ser eleito. Eu vou votar em quem eu acredito e que mostra um plano de governo que eu acho que vai representar aquilo que eu quero para o meu país. Então, a criminalização não faz sentido aí criminalizar instituto de pesquisa algum, né? Seria criminalizar uma área aí de trabalho da população, e isso é impensável.
Teremos um segundo turno, é claro, a polarização de fato e óbvia, né? Mas os apoios serão fundamentais, principalmente para o candidato Bolsonaro, que vai tentar, então, o apoio de Zema em Minas Gerais. O Bolsonaro, ele, como o Lula, na verdade, né? Ninguém se elege só com um estado. Então, sim, o apoio de Zema vai ser importante para ele, mas o apoio em muitos estados aí, né? Ele mostrou a sua força política em muitos estados do nosso país, não é? Apesar de ter oscilado, que não deixa de ser interessante. Ele tem muitos estados que ele consegue aí uma margem maior de votos, mas houve uma oscilação ele próprio em relação a 2018, né? Então ele aumentou em alguns estados e diminuiu em outros estados, o que não deixa de ser interessante. Quando a gente olha, por exemplo, o Lula ali com e o PT, eles se saíram muito melhor do que o Haddad em 2018, que mostra a força política do Lula. Então, na verdade, ambos vão buscar ali alianças, ambos vão buscar votos que não foram ainda, né, que não caíram nessa polarização entre os dois. Pelo que a gente já viu, o Ciro, se for apoiar alguém, deve apoiar a esquerda, né, no caso de Lula, e a Simone Tebet também, pelo que a gente já vê nas leituras ali da política já feita, tanto nos debates, os ataques feitos a outros candidatos. Nesse caso também. Agora vamos falar sobre a questão do PL, que elegeu neste domingo a maior bancada na Câmara dos Deputados. A legenda teve, então, 98 deputados eleitos à frente do PT, com 68, União Brasil com 57, PP com 47, MDB com 42. Mas o que deixou muitas dúvidas foi o resultado diferente para a presidência, né? Já que o Lula saiu na frente. Qual que é a análise que a gente pode fazer? Acho que a gente pode entender que as pessoas estão votando em pessoas e nem tanto em partidos. Tanto é que o PL, não, se nós fôssemos olhar o PL em outras eleições, não era um partido com a importância que ele tem hoje. O que conferiu a importância que o PL tem hoje? A figura do Bolsonaro. Isso mostra, mais uma vez, que no Brasil, mais importante do que o partido é a pessoa, né? Tanto é que o PSL, que era do Bolsonaro, praticamente ele desaparece ali depois que o Bolsonaro sai. E pessoas que deixaram de ter o apoio dele também não conseguiram ali, muitas vezes, se eleger. Então, é algo que faz a gente pensar muito mais na força do indivíduo do que na força dos partidos. Assim como, por exemplo, o exemplo que eu dei agora do Lula crescendo muito mais do que o próprio Haddad do PT em 2018. Isso é a força política dele, Lula, assim como o Bolsonaro também tem uma força política muito grande, individual aí, e essa capacidade de arregimentar votos. Você acredita, agora na análise da questão em Minas Gerais, para o segundo turno, que na realidade o Lula saiu vencedor? Se o Bolsonaro consegue o apoio do Zema, vamos supor que ele ainda não falou que ia conversar com o partido novo para avaliar essa possibilidade. Então, se o Zema decide então apoiar o Bolsonaro no segundo turno, esse voto, essas pessoas que votaram, né, no Lula no primeiro turno, elas podem migrar para o Bolsonaro por causa desse apoio ou não? Acho difícil pela polarização do nosso país. Então, acho que os votos do Lula e do Bolsonaro, de uma certa forma, eles estão definidos, digamos, esses votos. Não acredito que vai haver uma mudança tão grande assim, mas tudo pode acontecer, claro, no nosso país. Também entendo que não vai ser o apoio de um governador que vai resolver as eleições. Nós temos que pensar nos votos brancos e nulos, nos votos da Tebet e do Ciro, né? Esse ano, por exemplo, no próprio Ceará, o crescimento do Lula em relação ao Ciro foi impressionante. As pessoas deixaram de acreditar no Ciro, passaram a acreditar mais no Lula, fizeram voto útil.
é algo para se pesquisar, para entender o que foi essa migração de votos. Mas foram votos que foram da esquerda para a esquerda. Nesse sentido, nós podemos entender que vai ter uma migração de votos ali do Ciro, provavelmente sim, para o Lula, quem vota no Ciro. E da Tebet, eu acho que a Tebet, como ela é uma candidata da centro-direita, os votos podem migrar tanto para Lula como para Bolsonaro. Aí vai ser uma questão dos valores e de como é que eles vão lidar com isso, né? É interessante a gente apontar que os brancos e nulos nessa eleição foram metade do percentual de 2018, o que é muito interessante. Significa que quem está indo votar não está nem alunando e nem votando em branco. Diminuiu pela metade essa porcentagem de brancos e nulos. As abstenções continuam mais ou menos as mesmas, sempre aumentando um pouquinho a cada eleição, né? Mas é um aumento de 0,5% aí, de uma eleição para outra. Agora, brancos e nulos, isso é muito interessante. Então, acho que eles também vão lutar pelos brancos e nulos, para que essas pessoas deixem ali de ou anular o seu voto, ou votar em branco, para se posicionar, porque essa tem sido a tendência do eleitorado, quem vota tem se posicionado dentro dessa polarização. Você acredita na tese ali da postura do Ciro nas últimas semanas, que foi determinante, já que alguns analistas falam isso, para o voto útil no Bolsonaro, quando ele começa a atacar o Lula e a pessoa que se identifica mais ali com a esquerda fala, então eu posso, então a pessoa está votando no Ciro, está indecisa, e aí decidiu então ir no próprio Bolsonaro ao invés do Ciro. Você acha que houve essa migração ou não? Acredito que não pelos votos do Ceará, né? Os votos do Ceará mostraram isso para a gente. As pessoas do Ceará que votavam maciçamente no Ciro votaram no Lula. Então, não me parece que tenha ocorrido essa migração ali para o Bolsonaro à primeira vista. Mas eu acho que cabe aí um estudo mais detalhado para verificar. Mas se a gente for levar em consideração o Ceará, que é o estado base do Ciro, em que ele sempre ganhou ali de forma muito contundente, é interessante verificar o aumento do Lula no estado do Ciro e não do Bolsonaro, né? Senão aí teria sido o aumento inverso, e não foi isso que nós pudemos verificar. Sem dúvida. Então, é considerado mesmo um erro ali da pesquisa, nessa diferença que foi bem, não foi tão discrepante quanto as últimas pesquisas. Os principais institutos de pesquisas já apontavam ali no final mesmo, antes das eleições. Sobre a questão, então, do segundo turno, o Lula, se tiver o apoio ali do Ciro e da Simone Tebet, você acredita que todos esses votos podem ir diretamente para o Lula, ou isso as pessoas podem falar, o Lula apoiou, a Simone Tebet apoiou, mas eu não quero votar no Lula? Quando a gente tem um índice de abstenção, né, na casa dos 21%, como nós temos, quando nós temos votos brancos e nulos, né, 4,4% ali de brancos e nulos, né? Então a gente tem 25% aí do total das pessoas que poderiam ter votado que ou não votou ou preferiu votar branco e nulo. A gente tem um contingente enorme de pessoas que podem ser mobilizadas por ambos os candidatos e podem votar. Seria temerário dizer que o Lula consegue, verdade seja dita, ele se aproximou muito. Ele conseguiu se aproximar muito com 48%, mas o Bolsonaro não ficou tão atrás. Então, e o comportamento do eleitor está muito volátil, as pesquisas não estão conseguindo aí, todas elas, acompanhar esse comportamento do eleitor para a gente poder afirmar categoricamente de que está tranquilo, até porque se nós formos ver o discurso de cada um deles, foi muito interessante, né? O discurso do Bolsonaro foi um discurso muito sério e comedido. O discurso do Lula é um discurso do também vamos arregaçar as mangas e trabalhar pelos votos. Nenhum dos dois se colocou como já está ganho e vai ser fácil.
Nem Bolsonaro, que tem se saído tão bem com quem ele apoia, e nem o Lula, que deu uma volta impressionante e conseguiu números muito expressivos. Tá certo, Estela, muito obrigada pela sua análise aqui no RF News. Obrigado a vocês e até uma próxima.